Oi, turminha, tudo bem com vocês? Então, nosso assunto sobre figuras planas encerrou, ok? E hoje nós vamos dar início a um novo conteúdo que vai falar sobre cálculo algébrico. Cálculo algébrico, expressão algébrica, é aquela que envolve apenas letras, certo? Não vai envolver número. O que vai ter de número é se ele for elevado ao quadrado, elevado ao cubo, tá bem? Então, vamos dar uma olhadinha aí, certo? Aqui é o livro de vocês. Vou diminuir aqui minha câmera, vem aqui mais para baixo, certo? Tem umas partezinhas em vermelho porque eu estou utilizando o meu livro, tá bem? É na página 98, certo? Do livrinho de vocês. Gente, o livro de vocês é o principal instrumento que vocês têm para estarem, certo? Estudando. Não vão deixar ele aí na prateleirazinha guardado aí, certo? Vocês precisam utilizar o livro, ok? Então, gente, vamos aqui para esse pense e responda. Você já sabe que a área de um retângulo equivale ao produto do comprimento pela largura, certo? Gente, a área do retângulo é aquela que eu já tinha explicado a vocês. Basta multiplicar um lado pelo outro lado, igual a área do quadrado também, que é lado vezes lado, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesses quadrados e nesses retângulos que estão aqui abaixo. No item A, como é que a gente vai fazer para calcular a área desse quadrado? Muito fácil, é só multiplicar 3 vezes 3, no caso aí a área dele vai dar 9. No segundo, que é um retângulo, eu já não tenho número, eu vou ter apenas letras, certo? A altura dele é A e o comprimento dele é B. Então, nesse caso aí, eu vou multiplicar A vezes B. Professora, mas quanto é que vale A e B? Não sei, pode ser qualquer valor. Então, o resultado dele fica apenas A vezes B. Fica desse jeitinho aí, você não vai fazer mais nada. E no terceiro retângulo eu tenho 2x e y, certo? Nesse caso aí também você vai multiplicar 2x vezes y. Professora, quanto é que dá? Não sei, porque esse valor das letrinhas ele pode ser substituído por qualquer número, certo? Então, vai ficar desse jeitinho mesmo aí com número e letra. 2x vezes y, certo? Aí vem aqui, ó, o ponto 1, tô bem embaixo dele, certo? Apenas, qual é desses itens que é apenas número? Desses itens aí que tem apenas número é o item A, né? O ponto 2, números e letras. Que é que tem número e letra aí? É a figura do item C, certo? Tem número e letra. E o ponto 3, apenas letras. É o retângulozinho, né, do item B, tem apenas letras, ok? Vamos agora para a próxima página aí do livro de vocês, página 99, certo? O objetivo de representar números desconhecidos por meio de letras era indicar as operações matemáticas de forma mais simples e sintética. Então, quando eu tenho o expoentezinho 2, o 2 lá em cima quer dizer que essa letra vai estar elevada ao quadrado. Se fosse um 3 que tivesse lá como expoente, o 3 seria elevado ao cubo, certo? A figurinha aí do meio, 4y, quer dizer o quádruplo desse número. 4 vezes esse número, certo? Então, esse 4 aí está multiplicando. 4 vezes y, certo? Podia ser 5, o quíntuplo desse número, seria 5 vezes y. O dobro desse número, 2 vezes y. O triplo desse número, 3 vezes y. E o último eu tenho c sobre 2. Quando eu tenho a letrinha com o 2 embaixo, certo? Eu vou estar dividindo, é a metade. Se eu quisesse a terça parte, dividiria por 3. A 10ª parte, dividiria por 10. A 8ª parte, dividiria por 8. Se eu quisesse a raiz quadrada de um número, seria a letrinha dentro de uma raiz quadrada, certo? Então, gente, tá dando para entender? Essas letras, elas vieram para você poder colocar qualquer número nela,
certo? Nós agora vamos dar uma olhadinha em expressões algébricas ou literais, que são as expressões que a gente vai estar formando com essas letrinhas e números. Pode ser apenas letra e pode ser números misturados com letras. Por exemplo, tem aí o desenhozinho na página 100 do livro de vocês, certo? Que mostra uma piscina. Como é que eu vou calcular o valor dessa piscina, do perímetro dela? Gente, então vai ser o seguinte. Vocês sabem que para me calcular o perímetro, basta eu somar todos os lados dessa figura. Então, o lado de cima é igual ao lado de baixo. E vai ter o mesmo valor. Então, 2 vezes esse valor. Eu sei quanto é esse valor? Não. Então, vou colocar uma letrinha no lugar dele. No caso aí, se você observar esse quadradinho aqui embaixo, ó, tô indo para baixo dele, ele chamou de x. Então, 2x, 2 vezes x, porque eu tenho 2 lados, o de cima e o de baixo, que valem x. E as laterais, que eu também não tenho valor, mas é diferente dessa partezinha de cima e da partezinha de baixo. Então, ele chamou de y. Como eu tenho 2 ladinhos, então eu vou multiplicar por 2. 2 vezes y. Aí eu vou somar todo mundo. 2 vezes x mais 2 vezes y, ok? Vamos aqui para outro, certo? Eu quero saber aqui no ponto 2 da página 100, é a área total do terreno dessa figura, tá bom? Então, como é que eu vou calcular aí? Tenho a figura 1, que é a maior, e a figura 2, que é a menor. Para me calcular a área dessa figura, eu vou pegar a área da figura 1, que é o lado vezes o outro, eu não sei quanto é. Vou chamar um lado de A e o outro lado de B. Como eu quero multiplicar, basta eu fazer A vezes B. Então, vou ter a área dessa figura maior. E a área da figura menor, da figura 2, que é essa que tem tipo jardinzinho, eu vou chamar de C. Então, basta eu somar com a área dessa outra figura, certo? Se você observar essa figurinha aí, que tem o jardim, ela é um quadrado. Então, o quadrado é o lado vezes o lado. É o lado elevado a 2. E eu vou vir aqui para baixo da fórmula, ó. É justamente o que eu fiz. A vezes B, da figura maior, mais a área da figura menor, que é um quadrado, então fica C ao quadrado. Vou somar tudo bem direitinho. Professora, e como é que eu resolvo essas fórmulas aí que estão surgindo? Muito fácil. Na questão, normalmente vem dizendo o valor de cada letrinha. Aí você vai substituir a letrinha pelo número que tem lá na questão e vai resolver tranquilamente a pergunta que está sendo feita. Ok? Gente, aqui, por exemplo, ponto 3. Para fazer um carreto, Geraldo cobra uma taxa fixa de R$ 4,00, mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Então, se você já contratou ele, já é R$ 40,00 lá, firme e forte. Por isso, ó, vou de novo aqui para debaixo da fórmula. P é de preço. O 40 é um valor fixo que tem e o 1,50 vai depender do que ele fizer, do tanto de quilômetros que ele rodar, certo? Eu sei quantos quilômetros ele vai fazer? Não, por isso ele colocou o X no final. Então, a conta vai ficar assim, ó, P é igual a 40 mais 1,50 vezes o total de quilômetros que ele vai fazer. Como eu não sei quantos são, coloquei o X lá bonitinho, certo? Aqui nós temos algumas expressões algébricas. Nós temos aqui, ó, vim aqui para baixo deles. Nós temos algumas frações, certo? Quer dizer, essa segunda aqui, ó, que vai ser a metade de x, certo? Aqui, quando você for resolver, basta colocar os números que vai ter na questão no lugar das letrinhas, tá bom? Vai substituir e resolver normalmente, ok? Então, gente, para dar início ao nosso conteúdo de expressão algébrica, certo? É a nossa atividade, é a nossa aula de hoje e a nossa atividade eu vou passar pelo livro também. Então, aguardem.